Então vou fazer o que Deus quer. A paz do Senhor. Então, boa tarde a todos. Recapitulando o que eu falei para vocês, jovens, que Deus tinha falado comigo no culto. O Senhor tinha me levado numa mensagem que fica lá em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Que Paulo, nessa carta, ele disse assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E Deus ele foi falando no decorrer do culto na minha mente, no meu coração. E ele foi ministrando mais ainda e me levou depois em Mateus 24:35, que diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E você vai me perguntar assim: Gustavo, o que tem a ver isso aí com a mensagem de Paulo para Filipenses? Paulo, eu acredito que num determinado ponto do evangelho, num determinado ponto da carreira dele como apóstolo, ele entendeu o processo, ele entendeu o que Deus queria para ele. Quando a gente fala que morrer por Cristo é lucro, é que a gente chegou a um ponto do nosso evangelho que a gente conseguiu entender o que Deus quer pra gente. Igual, por exemplo, tem gente que morre por diversas coisas. Morre por paixão, morre por querer ganhar na Mega Sena, morre querendo entrar pro Big Brother, morre de vontade de fazer uma viagem, morre por diversas coisas. As pessoas estão cheias de coisas, cheias de planos. Mas o que Deus estava ministrando no meu coração foi sobre os nossos sonhos. Os nossos sonhos, porque a gente quer muitos nossos sonhos desesperadamente ao decorrer da nossa vida e a gente para de analisar se os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Será que Deus se encaixa nos nossos sonhos? Ou, melhor dizendo, será que a gente está nos sonhos de Deus? Os apóstolos, eles morreram pelo sonho, pela palavra. A palavra de Deus foi o sonho de Deus, que o homem vivesse da palavra, vivesse conforme a palavra. E será que os nossos irmãos, será que nós tem colocado Deus nos nossos sonhos? Será que, agora te dando um exemplo, você vai falar assim: pô, mas como, Gustavo? Mas será que se eu fizer uma adega, igual hoje tá uma fama de adega, de tabacaria, será que dá pra mim falar de Deus vendendo bebida alcoólica? Será que dá pra mim falar de Deus dentro de uma tabacaria vendendo tabaco pra pessoa fumar? Eu acho que seria meio improvável, seria meio não muito legal levar pra pessoa isso. Mas aí você para e pensa: será que Deus está dentro dessa amizade? Será que Deus, ele tá realmente dentro dos meus planos? Será que eu estou colocando o Senhor? Será que eu estou colocando os sonhos de Deus nos meus sonhos? E eu queria dizer mais ainda, que você pode viver os seus sonhos, só que os seus sonhos eles serão interrompidos no seu velório. Os seus sonhos eles acabam, eles são enterrados junto com você. Só que os sonhos de Deus não. Os sonhos de Deus ele permanece e ele vai dar fruto, mesmo que aqui você não esteja mais. Os apóstolos lutaram pelo sonho de Deus lá atrás e até hoje tem dado frutos, os sonhos deles que eles sonharam com Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender. São coisas assim que Deus fala comigo, mas que às vezes fica difícil para levar. Não consigo levar como Deus leva para mim. Mas eu queria que vocês entendessem só um pouquinho. Os nossos sonhos são paralisados pela morte. Mas os sonhos de Deus não paralisam com a morte. Eles vão além da morte. Até hoje o Evangelho é pregado. Faz 2000 anos que o Evangelho está. E mesmo assim, em crescente, e ele não parou. Mesmo assim ele tem dado frutos. E eu queria que você só fizesse essa autoanálise e entendesse, ver se realmente, sabe, se Deus está nos nossos sonhos, se a gente se encaixa nos sonhos de Deus. Será que a construção da minha casa, eu quero muito construir minha casa, quero mesmo. E eu quero que Deus permaneça na minha casa, eu quero que a minha casa seja lembrada como uma casa de oração.
Eu quero que a minha família seja lembrada como uma família de adoração, de adoração a Deus, de servos de Deus. E eu queria que vocês só refletissem, pegassem os seus sonhos, pegassem as suas vontades e analisassem e vissem que se não tem Deus nelas, elas vão ser enterradas com nós. Mas se tiver Deus nos nossos sonhos, você quer ser um fotógrafo? Seja, mas seja para a obra do Senhor. Você quer ser um cantor? Seja, mas seja para a obra do Senhor. Porque tem muitas coisas que a gente fala, mas isso daí não está nos sonhos de Deus. Sim, tá sim. Você ser fotógrafo, cantor, se você produz jogos, se você é um cara que gosta de informática, em todos os lugares dá pra gente, em todos os lugares assim, dá pra gente levar a palavra do Senhor. Mas será que nesses nossos sonhos de fazer tantas e tantas coisas da nossa vida, será que Deus está dentro dos nossos sonhos? É isso que eu queria deixar para vocês, dar uma observada, principalmente também para o grupo dos jovens, o grupo de jovens que é essa nação no Brasil. Vocês revejam os seus sonhos e vejam se Deus se encaixa nele ou se você também está se encaixando nos sonhos de Deus. Poder levar a Deus junto com os seus sonhos. Amém? Obrigado. A paz do Senhor. Estou muito feliz. Não, isso é muito robótico, eu não gosto disso. A paz de Deus esteja com vocês.